Ainda nem houve votação, mas a reforma da Previdência dos servidores públicos municipais tomou quase por completo a 8ª sessão de dezembro na Câmara Municipal de Uberlândia. O superintendente do IPREMO, André Goulart, e a secretária de Administração, Marli Melazzo, estiveram no plenário para a discussão com vereadores sobre o texto do Executivo que vai mudar regras de contribuição e aposentadoria dos servidores de Uberlândia. Algumas dessas reformas foram criticadas, principalmente por parte dos sindicatos. Uma das mudanças mais polêmicas é o aumento da alíquota de contribuição de 11% para 14%. Uma cobrança escalonada, de acordo com o salário, é vista como uma forma mais justa. Seria a alíquota progressiva, do qual os que ganham menos pagariam menos, os que ganham um pouco mais pagariam um pouco mais. Como foi feito o exemplo em Araxá. Lá em Araxá, a alíquota é 11% para quem ganha até R$2.000, depois 12% para quem ganha até R$2.500, depois 13% para quem ganha até R$4.000 e 14% para quem ganha mais de R$4.000. Aqui, lamentavelmente, colocou-se uma alíquota única de 14% para todos os servidores e servidoras. Nós temos aqui servidores que ganham menos de um salário mínimo e que irão contribuir com 14% do seu pouco salário, ao passo que no regime geral seria 7,5%. Portanto, isso é um prejuízo. O superintendente do Instituto diz que esse escalonamento não poderia ser feito sem entrar em conflito com outras legislações. A reforma previdenciária, a PEC 103, que foi instituída pelo Congresso Nacional, pelo governo federal, não foi instituída pelo município nem pelo governo estadual. Essa reforma foi feita em novembro de 2019. Então o município já teria que ter feito há 3 anos atrás. Não fez porque o prefeito lutou até o último minuto para não fazer. E agora, com a determinação do Tribunal de Contas, Ministério Público cobrando, o prefeito mandou para a Câmara essa reforma. E o IPREMO tem que fazer a sua reforma cobrando 14%, porque a PEC 103 diz que todo instituto que tem déficit atuarial tem que cobrar 14%. Outra mudança especificamente da educação diz que, para se aposentar, o servidor deverá cumprir os seguintes requisitos. No caso de ser homem, deve ter 60 anos. No caso de ser mulher, 57 anos. Ele deve ainda estar há 5 anos no cargo e ser servidor público há pelo menos 10 anos. E a regra mais polêmica: para ter 60% do valor máximo de aposentadoria, o servidor deve contribuir por 25 anos. Sendo assim, segundo cálculos do sindicato da categoria da educação, o servidor deveria contribuir por 40 anos para receber o teto da aposentadoria. A expectativa de vida padrão nacional de 77 anos, mas se você olhar hoje, você não tem um aposentado, pelo menos nos dados atuariais do IPREMO, você não há um aposentado em Uberlândia hoje que extrapola 90 anos de idade. Então isso mostra-se o quadro estressante que é ser um servidor público também, e eles não avaliam essa condição emocional de cada trabalhador que atua diretamente no serviço público. Mais uma vez, houve uma crítica por parte dos sindicatos em relação a uma falta de diálogo com o Executivo. Primeiro, porque eles não teriam sido consultados para a elaboração do texto que muda as regras do IPREMO. Segundo, porque houve pouco tempo para essa análise. Por exemplo, eles teriam recebido o texto há menos de uma semana. E um detalhe foi salientado: porque há mudanças nos ganhos dos servidores, os sindicatos teriam que ser consultados para a elaboração do texto obrigatoriamente. Que nós temos aqui um dispositivo na lei orgânica, no Estatuto do Servidor, que assegura que os sindicatos têm que ter assento em toda e qualquer discussão que envolva a remuneração dos servidores e servidoras. A reforma da Previdência envolve remuneração, porque se eu vou aumentar o desconto, evidentemente eu vou diminuir a remuneração dos servidores e servidoras. Portanto, nós queremos que o senhor prefeito retire o projeto para que possamos dialogar, construir um substitutivo e enviar aqui para casa para ser votado. Segundo o IPREMO, a reforma da Previdência dos servidores municipais prevê redução do atual déficit de R$2 bilhões para pouco mais de R$300 milhões. A reforma é obrigatória e vem sendo cobrada pelo Ministério Público de Minas Gerais e também pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas todas as discussões que aconteceram nesta segunda-feira são para proposições
para a futura votação, que deve acontecer em sessões extraordinárias. E aí virão as costuras políticas. A base já defende que o texto não seja muito modificado. O que nós estamos dizendo é que o prefeito Adelmo Leão estudou, a equipe dele estudou uma reforma que fosse sacrifício mínimo para o servidor. Nós temos várias diferenças com relação à estadual, que a municipal trouxe uma regra, vamos dizer, menos grave para o servidor. O medo de outros vereadores da oposição ou independentes é que emendas não sejam levadas em consideração e que a maioria do executivo na casa desaprove as proposições do legislativo em relação à reforma da Previdência dos servidores de Uberlândia. O servidor tem que estar mobilizado, não pode tirar férias nesse momento, porque está mexendo com a sua vida. Não pode uma professora, um servidor professor, esperar 40 anos para aposentar. Isso é desigual, é desumano. E a mulher é uma reforma machista, porque 5 anos a mais para as mulheres. Então, nós não podemos permitir isso e nós acreditamos no debate.